Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui o tio John, certo? Mais uma vez com vocês aqui. Então, neste vídeo nós vamos dar prosseguimento ao estudo de função quadrática. Vamos resolver mais uma questãozinha de gráfico, certo? Interpretação gráfica. Então a questão diz o seguinte: dado o gráfico da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, encontre os valores de a, b e c. Então vamos encontrar os valores dos coeficientes desta função, certo? Olhando para o gráfico. Bom, eu quero chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de vocês para esse gráfico. Então fiz aqui uma figura maior, tá? Vamos prestar bastante atenção no que esse gráfico está dizendo para nós aqui, certo? Então, observe o seguinte. Bom, nesse gráfico você tem coisas importantes. Você tem o valor de onde ele corta, tá? O eixo Y, tá? Que é um valor muito importante. Esse aí é o valor, tá? Esse aí é o valor do C, nós sabemos, né? Então, o C deve valer 3, só de olhar para esse gráfico, tá? Bem aqui na parte de baixo, no eixo X, nós vemos que a gente está cortando o eixo X em dois valores aqui, 1 e 3, tá? Eles são chamados zeros da função, certo? Eles são chamados zeros da função. O que isso quer dizer? Que o f de 1 é igual a 0 e que o f de 3 também é igual a 0, tá? Então são zeros da função, só lembrar disso, tá? E aqui o 2 é o x do vértice, tá? A gente não vai precisar usar esse 2 aí, que é o x do vértice, não, certo? Só com o 1 e o 3 aqui no eixo x e o 3 aqui no eixo das ordenadas, dá para matar a charada da questão, certo? Vamos voltar lá para a tela inicial. Bom, o que vocês vão precisar, que vai ser a forma mais fácil, mais rápida de resolver essa questão, é uma coisa chamada de forma fatorada, tá certo? Chamada forma fatorada da função de segundo grau, ok? A forma fatorada da função de segundo grau é a seguinte: f de x igual a que multiplica x menos x1, tá? Ou x', x menos x2, tá? Onde o x1 e o x2 são os zeros da função, ok? Então veja bem, na nossa questão, os zeros da função estão aqui, ó. Os zeros da função são 1 e 3. Então eu vou ficar com f de x igual a que multiplica x menos 1 vezes x menos 3, tá? Os zeros da função. Agora note o seguinte: para eu saber qual é a cara dessa função, qual é a lei dela, né? Para eu conhecê-la totalmente, tá faltando o valor de quem? Tá faltando só o valor deste azinho aqui, né? O valor do a. Como é que nós vamos fazer para descobrir o valor do a? Ora, os pontos importantes do gráfico nós já olhamos quase todos, certo? Nós olhamos aqui os zeros da função, já utilizamos. O vértice eu falei que não ia utilizar. Qual foi o ponto que faltou a gente olhar? Este ponto aqui. Sabemos que este ponto está sobre o eixo Y. E eu falei para vocês que quando um ponto está sobre o eixo Y, a abscissa dele sempre é quanto? 0. Então as coordenadas deste ponto são 0 e 3. Mas se eu tenho uma função f que está passando no ponto 0, 3, o que isso quer dizer? Quer dizer que o f de 0 deve ser igual a 3. Então vamos utilizar esta informação, tá? Vamos voltar lá. Então, como o f de 0 é igual a 3, vamos ficar com o seguinte: f de 0 é igual. Primeiramente, vamos substituir aqui na expressão da função a que multiplica 0 menos 1 vezes 0 menos 3. Isso tem que ser igual a quê? Quanto é o f de 0? 3. Então temos que resolver esta pequena equaçãozinha aqui, tá?
Vamos lá resolver essa equação. Então, vamos lá. A que multiplica 0 menos 1, 0 menos 3, é igual a 3. A 0 menos 1 é menos 1. 0 menos 3 é menos 3. Igual a quê? 3. Ora, menos com menos é mais. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes A, 3A. Então, 3A é igual a 3. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, A é igual a 3 dividido por 3. Isso implica, portanto, que o A é igual a quanto? 1. Então, descobrimos o valor de A. Então, A é igual a 1. Então, voltemos lá na nossa função, certo? Então, aqui na nossa função, nós não conhecíamos o valor de A e acabamos descobrindo que o A é 1. Como é que vai ficar a forma fatorada, então? Vamos lá. A forma fatorada vai ficar assim. F de x igual a 1, que é o A, vezes x menos 1, x menos 3. Como 1 é neutro na multiplicação, ele não vai dar trabalho nenhum para nós. Na verdade, a gente nem precisa escrever ele, certo? Então, f de x é igual a x menos 1 vezes x menos 3. Vamos distribuir aqui. Então, f de x é igual a x vezes x, x ao quadrado, mais com menos é menos x vezes 3, 3x. Então, menos 3x. Agora vamos distribuir o 1. Menos com mais, menos 1 vezes x é x. Menos com menos é mais. 1 vezes 3 é o quê? 3. Então, temos f de x igual a x ao quadrado. Aqui, menos 3x menos x, devemos somar e repetir o sinal. Então, menos 4x mais 3. Com isso, meus caros, conseguimos descobrir a lei da função. Então, aqui basta olhar para a função e dizer quem é o A, o B e o C. Então, resposta da nossa questãozinha. O A é igual a 1, que já tínhamos determinado. O B vale menos 4 e o C vale 3, ok? Então, estes são os valores que a questão estava nos pedindo. Tranquilo? Espero que todos vocês tenham entendido, tá? E até a próxima.